Bom, muitos dos temas que temos visto durante a jornada parecem um desafio para muitas cidades. E é possível que em algumas, com todas as diferenças que a gente tem, estejamos vendo assuntos inalcançáveis ou as coisas que estamos fazendo, mas que poderíamos aprimorar. Porém, tem muitas experiências nos governos e nas cidades que têm apostado a inovação e a sustentabilidade. Por isso, a nossa próxima sessão, no nosso painel, tem duas experiências muito concretas que são da região. São a experiência de Bogotá e do Rio de Janeiro, aplicando instrumentos de captura de valor de financiamento por meio de associações público-privadas, que este é um desafio muito importante para as cidades da região, como trabalhar melhor com o setor privado, como podemos fazer operações urbanas e qual tem sido o desafio de implementar esse tipo de ferramentas. Quero convidar aqui no palco a Cláudia Silva, que é a gerente de planejamento a Valéria Razan, que é a coordenadora de macroplanejamento urbano da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Licenças da cidade do Rio de Janeiro. E também convidar a minha colega Camila Maleronca, quem vai ser a moderadora desta sessão. Ela é especialista sênior da Divisão de Habitação e Desenvolvimento Urbano do BID. Olá, boa tarde. Vamos começar com a Cláudia, então, por favor. Bem-vinda. Vai dividir o caso dela. Você lá tem o controle. Eu acho que esse está perfeito. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada por esse convite para Bogotá, para a empresa de renovação urbana. É uma honra contar para vocês como a gente vem trabalhando esses anos e os instrumentos que tomara sejam bons para vocês para abrir ideias. Eu sou arquiteta e estar num cenário como esse, de financeiros e de tão alto nível, é uma honra. Muito obrigada. Eu queria comentar para vocês que a renovação urbana, por muitos anos, teve uma dívida que passa o tempo e não acontece nada. Encontramos diferentes razões. A norma é muito lenta, os planos são parciais, habilitar a terra, gestionar a terra, a gestão social. Sempre a gente tem uma razão de por que não fazemos renovação urbana. Somado a isso, Bogotá, em 2021, adotou um novo plano de ordenamento, onde aumenta 0,3 as zonas de renovação urbanas. Se antes não fazíamos bem, agora devemos fazer isso muito melhor, porque o desenvolvimento de Bogotá depende da renovação urbana. Esse é o desafio que a gente tem na empresa de renovação urbana. O terreno, a terra para desenvolver está se acabando. Em todas as cidades acontece o mesmo. Devemos fazer o desenvolvimento para dentro. Temos uma coisa que já se repetiu, uma palavra que é confiança. Devemos gerar confiança. Como fazemos? Invertemos a ordem dos fatores, porque se altera o produto. Primeiro esperávamos as moradias, capturávamos valor e com isso, com essa captura de valor, fazíamos parques e vias. Sigue sendo uma equação boa, mas nesses tempos que já passaram 15 anos e o colégio não chegava o hospital que a gente tinha prometido, então, e foi cobrado de forma dura para a gente. Precisamos inverter a ordem dos fatores. Temos 8 instrumentos que atraem o investimento para ter mais espaço público, para ter primeiro os equipamentos e que depois a gente possa ter as moradias.
A empresa de renovação urbana, industrial e comercial é uma fusão da empresa que desenvolvia a terra e com expansão do solo que faz renovação urbana. Temos 4 linhas de trabalho, uma que se deriva do plano de ordenamento, que a norma por si sola não é executada. Temos o rol de operador urbano. Eu vou explicar esse porque somos gestores de projetos. Construímos equipamentos da prefeitura, sobretudo aqueles que são grandes, hospitais, colégios, legados da administração, porque, além disso, cada entidade faz o que tem para fazer ela e, às vezes, o tema da construção, a gente pode ser mais eficiente em tempos e valores agregados que a gente aporta para a cidade. Também somos gestores de solos, de terras, compramos essas terras para vivenda, para habitação de interesse social. Essas terras vêm de diferentes entidades e foram muito difíceis de mobilizar. Temos uma possibilidade com um fundo criado desde faz alguns anos. A gente recolhe esse dinheiro por essas moradias, recolhemos essa plata, esse dinheiro e promovemos vivendas de interesse social e prioritário. Às vezes temos lugares que não são mais lindos, melhor localizados, mas esses fundos permitem fazer obras de urbanismo e mitigação de impacto. São para custo zero, para que quando a gente possa no mercado esse terreno já seja atrativo. Somos gestores imobiliários, a gente mudou, foi para um programa de reuso de prédios, onde fizemos negociação de um solo prédio para que todas as entidades e distritais que estivessem alugadas tivessem o mesmo fim, para ter planos a longo prazo na renovação urbana. Para a gente, numa cidade tão grande como Bogotá, com quase 8 milhões de habitantes, ter a governança do 8% desse território é um desafio para 20 anos muito interessante, porque essas zonas são zonas definidas como lugares muito estratégicos e isso faz exemplar essa cidade, onde precisamos ajuda para que tudo aconteça. Então, o nosso recaudo iria para a cidade. 30% de Bogotá tem necessidades enormes, mas essas zonas de renovação urbana não chegaria para eles, porque são zonas mais deficitárias. O que a gente pode fazer com esse 8% em Bogotá é uma norma não formulada pela nossa entidade, senão a empresa industrial e comercial do distrito. Essas são normas funcionais de mercado. A gente se enfrentou ao setor privado, desenvolvedores, promotores, proprietários, para que a norma que seja definida nessas zonas seja que funcione, que a gente pronto tenha licenças. A grande vantagem e a grande atenção é que o que a gente pode recaudar é investido na mesma zona. Então, lá temos a garantia de que o espaço público vai chegar em tempo real para essas zonas. São âmbitos grandes, em promédio 500 hectares, não tem muita população, em localizações muito boas, em torno à primeira e segunda linha do metrô, e elas têm um potencial muito alto de desenvolvimento. E esperamos que com esse recaudo a empresa tenha sustentabilidade, pelo menos durante os 20 anos que vêm. Tem um processo muito simples, é uma repartição de cargas dinâmicos, não fechados, o que implica que a cidade vai passando. A gente não obriga a englobar de forma concreta, não fechamos isso, nem a gente se compromete a fazer gestão de terra. E participamos para que a norma seja melhor.
Essas são normas que a gente está incentivando para ter melhor edificabilidade, melhores condições de pagamentos e obrigações. Na primeira, que eu queria contar para vocês, o primeiro instrumento é o TIF, que vocês já falaram, ouviram, é aquele que vocês conhecem, mas agora é o desafio de implementá-lo nessa zona, com apoio da administração, que ficou o desenvolvimento como tarefa, uma tarefa muito interessante. Aprovar, o TIF deve ser aprovado pelo Conselho. E nessa zona onde a gente espera atrair 35.000 moradias, são 546 hectares, a gente vai multiplicar por 8 a arrecadação do imposto pelo prédio, pela moradia. A ideia é comprar uma manzana para fazer um parque que com esse colégio, frente a esse colégio, e reconvertir esse colégio para que seja uma escola de oficina. Bom, aqui temos que, para que esse primeiro exemplo de piloto seja uma realidade, precisamos que ter a arrecadação suficiente. Temos uma Renovo trabalha com aquelas companhias que suministram diferente, se chamam centros de felicidade, massas de cuidado, eles dão piscina, são academias. Fizemos uma coisa similar àquela que fizemos na zona industrial e a valoração desses centros de felicidade é multiplicada em 2,3 meses. Então, eu queria dizer para vocês que é um muito bom negócio para as cidades, porque não só falamos do bem-estar, além disso, esses centros de felicidade estão em zonas muito periféricas, na periferia da Bogotá, e ainda assim a arrecadação é importante e o retorno é importante. Então, quando falamos de todo o portfólio que a gente tem, esses instrumentos que a gente tem nas leis, normas nacionais, estatais, a gente deve começar a entender cada um deles e pensar em pequeno para depois pensar em grande, para descobrir que também podemos abrir essas oportunidades e descobrir que o TIF vai ser uma maravilhosa oportunidade. Nessa zona e em outras ao redor dessa zona industrial, temos uma zona que está restringida para moradia. Que contradição, você me falou que 35.000 moradia, como é que está restringida? Claro, porque eles devem ter direitos de transferência, certificado de direitos de transferência, porque a gente está interessado em aumentar a estrutura ecológica principal, que aumentamos em 30%. E essa estrutura ecológica principal é uma terra que a gente tem que comprar, edificar, colocar plantas e tudo isso. Desenvolvemos uma norma muito boa, mas para poder desenvolver esses projetos e cumprir com essa norma, a gente deve ter uma estrutura para arrecadação e poder fazer isso. Aqui vemos em roxo essas zonas e que podem ser onde podemos aplicar essa norma, e em zona verde onde podemos construir essas zonas de respeito ao meio ambiente. A gente está encarregado de fazer o leilão. Isso foi um dia a dia com muito desafio, mas pensamos que há formas de fazer isso. A gente seguramente vai lograr isso. Temos
nas nossas zonas de renovação urbana, que vocês conhecem, é o aproveitamento do espaço público, com atividades, ativações, a maneira de dar sustentabilidade a esse espaço, não só fazer um parque, senão como vai se sustentar, não só pedir dinheiro, senão como você vai pagar, vai devolver esse dinheiro. Está muito desenvolvido e devemos aproveitá-lo. Por exemplo, esse parque na zona industrial é muito interessante utilizar essa figura e também para outros sítios de melhoramento e organização sectorial, porque a gente sozinha não pode fazer isso. E se entendemos que essa é a forma de atrair o setor privado, quem é o beneficiado com o parque? Os vizinhos, quem pode sair para vender coisas? São os vizinhos. Essas são as pessoas que se identificam com essas obras e a gente dá para eles o que eles estão precisando. Não é que a gente não queira fazer as suas tarefas, mas a gente quer envolver aos proprietários. Isso são terras que a gente já tinha compradas e a gente plantou 1 milhão de árvores. A gente está trabalhando em desenvolver obras com impostos em desenvolvimento urbano. São mecanismos espetaculares para que sejam pagadas as obras que precisam isso. Trabalhamos em declaratórias de desenvolvimento e construção prioritária. Ha sido testeado e forçou a que as coisas sejam feitas. 132 prédios para projetos, o banco de terras que faz esses projetos e temos um selo de qualidade que garante a qualidade desses trabalhos. Temos um selo que damos faz anos em Bogotá, temos 6.500 moradias no centro, na zona urbana, são vivendas, são históricas, são moradias históricas. Então, temos desenvolvedoras que tentam fazer iniciativas no centro da cidade. O maior desafio é que seja vivenda, a moradia social, porque é difícil o fechamento financeiro desses projetos. É uma dívida que a gente tem, a maioria das cidades, de como é incentivado o reuso, utilizar moradias históricas que sejam remodeladas e adaptadas para os novos moradores. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, sempre inspiradora a sua experiência. Quando a gente já pensa que vocês já estão na fronteira, vocês inventam uma outra coisa a mais. Então, agradeço muito a apresentação, muito completa. E vamos passar agora para o Rio. Boa tarde, vou falar em português, já que tem tradução simultânea. Inicialmente, agradecer o convite, ao BID, dizer que eu estou aqui representando o secretário de Desenvolvimento Urbano, Gustavo Guerrante. Vou fazer uma breve apresentação das últimas transformações urbanas na cidade, a partir também de diversos instrumentos também utilizados em Bogotá, mas com a visão carioca, digamos assim, a partir do Porto Maravilha. Inicialmente, mencionar que nós temos uma normativa federal que embasa todas essas propostas, que é o Estatuto da Cidade, de 2001, que é aplicável em todos os municípios brasileiros, e no Rio de Janeiro a nossa visão de longo prazo se dá através do Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável. O nosso último plano, que está em vigência, foi aprovado em 2024, e trouxe também a possibilidade de trazer, a partir de outras normativas específicas dessas operações urbanas que vão ser aqui apresentadas, o tratamento específico para determinadas áreas da cidade, permitindo, então, essa renovação urbana. Tá? Então, é importante mostrar que tem uma articulação de visão de longo prazo, de visão nacional, local e também da renovação urbana. Então, primeiro, mencionar que hoje nós temos várias operações urbanas em vigor na cidade do Rio. Esse é o nome dado a esse instrumento transformador para criar valor na cidade. Então, Porto Maravilha,
que opera sobre uma área de 5 milhões de metros quadrados, na área central do Rio. O Parque Olímpico, recentemente nós aprovamos uma nova lei para o Parque Olímpico, que vai se transformar num parque, né, relacionado ao rock, um parque temático, operado pela equipe que já trabalha com Rock em Rio. O Reviver Centro, que foi feito em 2021, com a ideia de trazer renovação para o centro histórico da cidade, a partir da transformação de uso, principalmente, tem alguns programas vinculados. O Parque de Inhoaíba, que é um grande equipamento urbano, numa área muito carente da cidade, e o novo complexo do autódromo. Essas operações urbanas estão distribuídas, o Rio é uma cidade bastante espraiada, então o Porto Maravilha e o Reviver Centro se localizam na área central da cidade, o Parque Olímpico na zona sudoeste, o Parque de Inhoaíba na zona oeste, assim como o novo autódromo, que será construído. A operação urbana do Porto Maravilha iniciou em 2009, através da aprovação de 2 leis, como já foi falado, 5 milhões de metros quadrados de área a ser revitalizada e quase 2 bilhões de dólares de investimentos privados, a partir também da venda de potencial construtivo, né? Foram 70 quilômetros de área de infraestrutura e a cidade trouxe, então, desde o início, como grandes pontos de referência para essa área, chamarizes, o Museu do Amanhã, o Museu de Arte do Rio e a Praça Mauá. E, em 2017, Cais do Valongo, onde chegaram a maior parte dos escravizados, foi declarado Patrimônio da Humanidade, se juntando a esse conjunto de atrativos do Porto Maravilha. O modelo de financiamento, revitalização sem uso de recursos públicos, através da venda do potencial construtivo, como já foi falado sobre Buenos Aires, assim como em Bogotá, né, e regulado por uma lei, que é a 101, e a criação de uma entidade pública, uma empresa pública, que na época era Sedurp, e agora transformada em CCPAR, para operar essa área. Algumas das imagens, então, o Museu do Amanhã, super conhecido, e também é claro que a demolição, a derrubada da perimetral foi fundamental nessa transformação urbana, como uma visão totalmente transformadora dessa região da cidade. Aqui o Museu do Valongo, e sempre repensando e requalificando e trazendo novos atrativos para a área. Ano passado foi feito um concurso de projetos, onde vai se instalar junto ao Complexo do Valongo, o Centro Cultural Rio África. Bom, e aí dessa operação, transformando isso numa política pública, o Porto Maravilha inspirou o Reviver Centro, que a gente traz incentivos fiscais, através de benefícios fiscais, assim como uma série de benefícios edilícios para a transformação dos edifícios comerciais que ficaram vazios pós-pandemia em edificações residenciais, né? E hoje já temos 67 projetos licenciados, mais de 5.800 unidades residenciais que vão se somar e trazer mais população para essa área da cidade, né? É um plano bastante complexo, que traz uma série de proposições não só urbanas, mas culturais, sociais, econômicas, que se desdobra também em alguns programas. E que também tem sido repensado, já teve uma segunda lei em 2003, dando mais incentivos. Aqui nós temos alguns exemplos de prédios que eram comerciais, prédios de muitas décadas, e que, após a pandemia, ficaram vazios. Esse último, com o relógio, é um prédio bastante icônico na cidade do Rio, que é o prédio da Mesbla. Ele ficou vazio durante décadas e foi vendido em horas. Os apartamentos lançados ali foram vendidos em algumas horas, e são uns 300 apartamentos. Ele fica em frente ao Passeio Público, que é o parque público mais antigo da cidade, também numa área entre a Zona Sul e a centro da cidade. E aí, então, essa expansão do Reviver, como sempre, a gente está numa dinâmica de revisão das normas e aprimoramento na cidade do Rio. Foi aprovada uma nova lei do Reviver, que ampliou ainda os benefícios para os investidores, dando mais possibilidade de transferência do potencial para algumas outras áreas da cidade, né? E também acrescentando novas áreas com possibilidade de transferência do potencial. E aqui a gente também tem alguns exemplos de propostas de programas que se somam com incentivos diretos da Prefeitura, fundo perdido, como a Rua da Carioca, também para trazer
cervejarias para imóveis tombados e preservados, que nós temos um amplo patrimônio na cidade, com cerca de 10 mil imóveis preservados e tombados, com subsídios da prefeitura para reformas desses imóveis e implementação também dos negócios. É um projeto que é em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, é isso. O Reviver Centro, ele sempre pensando também no patrimônio da cidade, para inspirar o futuro. Agora, a gente está trabalhando também, em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no Reviver Centro Patrimônio por APAC, em que a gente está levantando os imóveis, está fazendo a desapropriação por ágio pública, com parceria também com a PGM e com a Secretaria de Fazenda, e através de patrimônio imobiliário, e também trazendo possibilidades para os imóveis que são tombados e que estão em péssimo estado de conservação, com aporte direto de recursos na faixa de $1.000 por metro quadrado, para quem se interessar nessa compra pela ágio pública. Alguns exemplos, então, essa também é uma área que foi uma área piloto, junto a equipamentos culturais muito importantes, como o Real Gabinete Português de Leitura, a Faculdade de Filosofia, a Universidade Federal. E aí temos algumas lições aprendidas em relação ao Porto Maravilha, que essa urbanização leva muito tempo, é um ciclo longo de transformação. Começou em 2009, demorou muito para decolar. Hoje a gente tem já 14 mil unidades residenciais construídas, numa área próxima, que era uma área assim, de difícil transformação, difícil investimento público, próxima à rodoviária Novo Rio, a Ponte Rio-Niterói, mas que hoje é um sucesso de vendas, com cada vez maior interesse imobiliário nessa transformação. A questão da infraestrutura, que tem que vir primeiro, tem que vir esse aporte público para tornar o crescimento sustentável, né? E a gente tem que estar sempre se adaptando. Então, no Rio, a gente está sempre num ciclo de revisão da legislação, que é bastante cansativo para os técnicos, para os gestores, para a própria população, mas que é necessário, né? Então, a gente tem sempre repensado para melhorar e para alavancar mais as outras áreas da cidade. No caso do Parque Olímpico, também, quando foi feita uma parceria público-privada, que viabilizou a redução dos custos para a cidade, para os Jogos Olímpicos, né? E agora, então, a gente, anos depois, também repensa, porque onde era prevista a construção de inúmeros prédios, mostrou-se uma vocação para umas atividades culturais de entretenimento, com o Rock in Rio, que já se instalou lá diversas vezes, e há essa proposição de fazer um grande parque temático. Então, houve também uma mudança da legislação para viabilizar isso. E as operações urbanas, elas são ferramentas, mas elas não fazem mágica. Elas têm que estar sempre sendo repensadas, revistas e ancoradas em numa visão de longo prazo, com monitoramento contínuo e os ajustes essenciais. Aqui algumas imagens, só para concluir. Aqui do complexo onde tinha aqui o autódromo de Jacarepaguá, que vai ser refeito em outra área da cidade, como eu coloquei lá no início, uma operação recém-aprovada. O Parque Olímpico atual, onde era, então, o autódromo, já com as arenas olímpicas e também que vão permanecer junto dessa operação. E aqui o complexo, como vai ficar o complexo Imagine de entretenimento. E é isso, para concluir, então, esse novo ciclo de inovação da cidade, mostrando, então, essa visão integrada de revitalização de diversas áreas que são necessárias, uma evolução contínua, né, tornando uma operação urbana numa estratégia urbana, a posição do Rio sempre sendo reforçada como um laboratório de inovação para o Brasil, e a promoção da sustentabilidade urbana com uma visão de futuro. É isso, obrigada. Obrigada, Valéria. Bueno, super... Bom, apresentações ótimas de duas cidades que estão tentando inovar a partir dos instrumentos que elas têm. Eu vou direto para uma pergunta para cada uma de vocês, porque a gente não tem muito tempo para mais. Cláudia, você poderia comentar, porque você disse que os tempos são um desafio, mas o que acontece com a coordenação de interesses de diferentes atores? Porque quando
a gente tenta, quando a gente fala de participação comunitária, o tempo é um tema-chave. Eu vejo que vocês têm muita participação privada nos seus projetos. Então, como pode conciliar esses interesses de diversos atores e às vezes antagônicos com a atração de investimento privado? É um desafio diário, porque o proprietário quer resultados hoje, ele quer o parque hoje, segurança hoje, e para a parte distrital precisa ter os seus 4 anos, a cidade fica interessada, o que tem previsto com seus planos para 10 ou 15 anos, o investidor precisa que haja continuidade nas decisões. A gente tem uma experiência de onde são originadas essas atuações estratégicas, que é uma que já tem 3 administrações até esse momento. E como podemos fazer isso? São patrimônios autônomos, a gente tem um fundo fiduciário público-privado, por exemplo, o metrô de Bogotá. No seu momento, a gente pensava subterrâneo, aéreo, então recebemos um mandato da nação muito forte e o crédito foi com banco multilateral. A gente sempre está procurando mecanismos para que a governança possa transcender para ter resultados a curto prazo, sempre para retrasar para o longo prazo, para não ter vaivéns políticos. A gente sempre está pensando nesses 3 níveis. Muito obrigada, Cláudia. Você mencionou Mencionou são projetos de longo prazo. Então, pensando especificamente, para a gente escolher o Porto Maravilha, que é um projeto mais antigo, que você mostrou para a gente, como temas de inclusão social e de resiliência urbana entram nesses projetos? Se tem espaço para adaptação, porque ele passou por diferentes ciclos políticos. Então, como isso foi sendo trabalhado dentro dos projetos? E aí, pensando no Porto Maravilha como exemplo. Se você puder comentar, te agradeço. O Porto Maravilha, já no princípio, tinha alguns percentuais previstos, né, do total da operação, vinculados a objetivos específicos, como, por exemplo, tratamento do patrimônio, que também é uma área que tem muito patrimônio educado, e 3% do valor da operação foi destinado para a recuperação do patrimônio e para a criação. E aí tem discussões, como é que foi aplicado, o Museu do Amanhã, quanto foi levado, enfim. Tem discussões, estão sempre sendo revistos. Eu acho que, a gente tem observado que a população tem ficado mais participativa nas últimas operações urbanas e exigido mais que tenha seus interesses atingidos. Então, hoje, a gente tem algumas operações que têm potencial construtivo transferido para uma região da cidade, que é bastante valorizada, que é a região sudoeste, mas que a área, ainda que há interesse imobiliário e terra a ser ocupada, e que a Câmara Comunitária, então, participe exigindo, então, investimentos na mobilidade urbana. Então, entram contrapartidas obrigatórias em todas as operações urbanas nesse sentido. A gente ainda precisa aprimorar em relação à questão da habitação de interesse social, mas também a gente tem uma questão que a Secretaria Municipal de Habitação está atualmente numa fase conclusiva do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, depois de longo prazo. Houve uma defasagem entre o plano diretor e o plano de habitação de interesse social, que dificultou isso, essa relação, mas eu acho que a gente está aprimorando, está sempre pensando, e, de alguma forma, a cidade do Rio, ela beneficia a população mais pobre, se não é na forma de provisão de habitação, mas na forma de provisão de equipamentos, como o Parque de Uaíba, né, assim como foi o Parque Madureira, são grandes equipamentos urbanos, públicos, que realmente afetam muito positivamente a vida da população. E eu não estou falando de 10, 20 pessoas, eu estou falando de 1 milhão de pessoas que frequentam, que estão ali no entorno desses grandes parques urbanos.
assim como os investimentos em mobilidade urbana que têm sido feitos na cidade e que tem sido uma forma de utilização muito intensiva dos recursos da cidade. A secretária de Fazenda, Andréa Senco, está aqui, sabe melhor que eu disso, inclusive com subsídios diretos da prefeitura em relação ao transporte público, mas que beneficiam demais também a população. Então, a gente precisa aprimorar os mecanismos em relação à habitação social. Nós temos normativas que não estão sendo exatamente assim, priorizadas. Temos, inclusive, incentivos no Reviver Centro, então, para transferência do potencial, para quem quiser fazer locação social, ganha 150% do potencial que foi construído em locação social, ganha para transferir para Ipanema, por exemplo, mas ainda não tivemos interessados. Então, a gente precisa ainda trabalhar melhor nessa questão, mas estamos trabalhando em prol da população mais necessitada, a partir da mobilidade urbana, dos grandes equipamentos, além dos investimentos em saúde também, que o prefeito tem feito, muito intensivos em centros de saúde e da educação. É isso. Obrigada, Valéria. Muitas graças a todos. Muito obrigada a todos.